Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos chegando aqui para nossa live de hoje. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Estou aqui esperando o nosso convidado especial, o professor Thiago Glixman. E aí, professor, tudo Oi, bem? professora, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Boa tarde, bom dia, boa tarde, porque teve gente que não almoçou, tipo eu. Eu também não almocei, não. Então, para mim ainda é bom dia, né? Porque eu não almocei. Mas é bom porque o assunto aqui, para não ter nenhum tipo de congestão, alguma coisa do tipo, né? Essa portaria, eu acho que ela já deve ter dado bastante angústia aí para os empresários e para os advogados também, né? É. Se bem que pensando bem, para os advogados, na verdade, são oportunidades, né, Thiago? Isso vai fortalecer. Esse é o spoiler da nossa conclusão. Isso fortalece o tamanho da tese. E na verdade acaba tendo um aumento das demandas que vão precisar aí do apoio de advogados tributaristas. Então, para nós que atuamos aí em causas, né, da área tributária, na verdade mais uma oportunidade de aumento aí de demandas que a gente vai ter aí nos próximos meses, nos próximos anos, né, Thiago? Perfeito. A gente vai falar muito hoje de vários pontos, a gente vai esclarecer o que é essa portaria, se ela vem para pôr medo ou, na verdade, somos nós que estamos trazendo, levando um pouco de medo para a Receita. E, no final, como é importante a atitude do empresário ali de ir para uma tese tributária, discutir. Aí um ponto que a gente vai também avançar é sobre eventual modulação. Acho que também isso aí força uma tomada de decisão no curto prazo, né? Sim, com certeza. Tiago, vamos aqui então iniciar a nossa live e eu quero aproveitar aqui e ouvir aqui dos nossos colegas que estão nos assistindo. Quem aqui está assistindo a nossa live pela primeira vez? Porque se a gente tem aqui colegas que estão assistindo pela primeira vez, nós temos ainda brindes, né? Na verdade, não seria bem um brinde, mas nós temos convites mais do que especiais, né? Porque provavelmente quem está chegando agora ainda não assistiu todo o conteúdo que a gente já tem disponível, né? Gratuitamente, né, Thiago? É verdade. Então, quem está acessando aí pela primeira vez, comenta com a gente, conta aí pra gente de onde vocês nos assistem. Lá, a nossa querida Irlei, a Bernadette, a professora Mayra, muita gente conhecida, né? Pessoal, aqueles que puderem, compartilhem aí o aviãozinho, né? Com os seus colegas da área lá no inbox. O Danilo, olha lá, o Danilo está dizendo que está assistindo pela primeira vez. Então, o Seja Danilo aí tem bem-vindo. bastante coisa, né, Danilo? Você precisa se inteirar de tudo que você ainda pode assistir de outros conteúdos além desta live, tá? Que a gente tem disponível gratuitamente para você assistir, tá? Professor Tiago, se apresenta rapidinho aí para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho mais sobre você, nosso convidado especial de hoje. Oh, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, professora Ana. Eu sou o professor Tiago Glixman, eu atuo e sou advogado e atuo aí como professor na ABMAX aí. Sou o coordenador do grupo Tributário de Toga do WhatsApp aí, muito famoso aí, que a gente teve várias discussões em relação a esse tema aí. E aí, me apresentando, é isso, a gente está no dia a dia, no fogo cruzado aí da exclusão do CMS e das teses filhotes. Agradeço muito aí, se tiver, por acaso, algum auditor da Receita nessa live, também se manifeste aqui para gente saber aqui, porque essa tese aqui, essa live aqui vale bilhão, hein, doutora? Na verdade, essa é a chamada tese do século, né? Quem aí que está assistindo e já ouviu falar, né, desse nome aí carinhoso, né, que foi dado aí para a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, a tese do século. Olha só, quantos elogios aí para você, professor Tiago. Obrigado, Quem obrigado. quem não está
no grupo que é coordenado pelo professor Thiago Glixman, que é o tributário de toga com o TG, né, de Thiago Glixman, tá perdendo tempo, pessoal. Esse grupo, eu garanto para vocês, ele é a melhor fonte de atualização tributária que você pode ter. Em vez de você assinar várias mídias tributárias, em vez de você ficar pipocando na internet para buscar as informações de atualização tributária, vem participar do grupo coordenado aí pelo professor Thiago. Todo dia de manhã ele compartilha as notícias, ele explica as notícias. É um grupo que é super ativo, tem vários debates de alto nível. Então, assim, pessoal, venham aí integrar o grupo que você vai estar lado a lado com profissionais de alto gabarito aí na área tributária, tá bom? Se vocês quiserem participar do grupo, eu vou colocar aqui para vocês o número da Natália. A Natália faz parte aqui da equipe da ABMAX, ela está aqui acompanhando a nossa live e ela tem lá, né? Você escreve no WhatsApp para ela e ela inclui vocês, tá bom? Você consegue me passar o número da Natália? Daí eu vou fixar aqui dentro da nossa live, escreve para a Natália e fala: quero fazer parte do grupo tributário de toga do professor Thiago. E daí vocês, em 15 minutinhos, vocês já estão recebendo essa informação super especial lá, tá bom? Vamos lá, Thiago. Me conta, Thiago, como é que você, depois você me fala dos outros contribuintes, mas como é que você recebeu essa notícia da publicação, né, da portaria 10 e dessa instituição, dessa criação da equipe nacional de auditoria de créditos de ICMS, né, da exclusão decorrente das ações judiciais. Na verdade, Thiago, antes de você me dizer o seu posicionamento pessoal, queria que você explicasse para a gente um pouco o que é essa portaria. Como ela é muito recente, ela é super recente, tem muitos aqui, colegas que estão nos assistindo, que ainda não estão por dentro do que é. A gente sabe que lá no tributário de toga, todo mundo já sabe, porque a gente já debateu bastante isso lá, né, Thiago? Perfeito. Mas aqui o pessoal pode estar ainda curioso para saber aí do que se trata. Então, se você puder explicar para a gente um pouquinho o que aconteceu essa semana aí, foi de grandes aventuras na área tributária, né? Muita emoção, né? Que nem quando a gente vai fazer aqueles passeios, é com muita emoção ou com pouca emoção. Aqui no tributário é sempre com muita emoção e essa semana não foi diferente, né, Thiago? A exclusão do ICMS, professora, a senhora já trouxe essa portaria. Aqui eu quero desmistificar algumas coisas que eu acho que é importante, tá bom? Essa portaria, quando ela vem para a gente, nós já estávamos esperando alguma coisa específica. Por que nós estávamos esperando? Então, antes de falar um pouquinho da portaria, eu acho que a gente precisa sempre entender o contexto. Eu moro aqui em São Paulo e pertinho da onde eu moro, fica uma área especializada da Secretaria da Receita Federal só para instruir os auditores em relação a preço de transferência. A gente tem esses estudos temáticos em outras localidades, por exemplo, em Tatuapé, aqui em São Paulo, fala sobre a área aduaneira. Então, a gente já estava esperando já uma posição da Receita Federal em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e das teses filhotes. Então, a gente não pode esquecer também, que esse é um ponto importante, que o que está sendo construído para o ICMS possivelmente também vai afetar, aí guardadas as proporções, as demais teses. E essa portaria chega aqui nesse contexto, né? Ela veio agora, dia 19 de fevereiro de 2021, e ela é simples. Ela é bem simples. Ela fala o seguinte: vou destinar durante 12 meses, prorrogável, uma equipe, num tal de CODAR, uma equipe especializada para avaliar todas as compensações oriundas da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela é específica e aqui eu vou trazer já alguns pontos. Ela veio num contexto que uma semana atrás, sai uma notícia muito divulgada, na verdade, pela Receita Federal, trazendo os dados em relação à compensação tributária no Brasil. Então, se você olha para 2020, em comparação com 2019, nós tivemos 174% a mais de compensações. Uma cifra acima de 60 bilhões, em que a Procuradoria e a Receita Federal defendem veementemente que esse valor, principalmente, é da exclusão do ICMS na base de cálculo. Então, todo o cenário já nos demonstrava, inclusive em relação à posição da Receita Federal, que ela tem uma posição restritiva em relação ao crédito, que essa portaria sairia. E essa portaria é simples. Eles vão dedicar alguns auditores para essa tese. Então, são auditores que serão treinados e aí eles vão começar a trabalhar, e a gente já vai falar o que é esse trabalhar,
que também tem uma lógica em relação a isso, para começar a olhar todo mundo que está compensando. Está correto o crédito, não está correto o crédito? E calma, não precisa ter medo. A gente vai falar durante essa live aqui que os argumentos jurídicos que nos amparam, né, os contribuintes, os advogados, não mudaram nada. O posicionamento em relação à tese não é o mesmo. E eu acho que um ponto que é interessante de colocar aqui, né, Thiago? Uma coisa é a ação judicial, né? Então, esse é um ponto que a gente tem bastante dúvidas, né? Muitos colegas da área, inclusive advogados, têm essa dúvida. Uma coisa é a ação judicial. Na ação judicial, a gente busca o reconhecimento do direito, né? Então, o juiz, ele confirma, né? Ele afirma, ele confirma que nós, contribuintes, temos o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, de fato, nós vamos recolher menos PIS e COFINS, porque a nossa base de cálculo ficou menor, né? E daí, então, muitos, né, profissionais da área, eles confundem um pouco a questão do dimensionamento desse direito, né? Cabe ao Poder Judiciário dar o direito ou não, né? Nesse caso, nós sabemos que os tribunais, os contribuintes ganharam no STF, no leading case, que foi julgado em repercussão geral, e, de fato, cada contribuinte, ele garante o direito de excluir através da decisão dada em nome próprio, né? Então, a sentença, o acórdão, que foi deferido aquele direito em nome da própria empresa. Então, nenhum contribuinte pode se valer da decisão do outro para justificar o seu próprio direito. Esse é um ponto que muitos profissionais se enganam, cometem erros aqui na interpretação. Então, aí, nessa decisão, né, Thiago, eu gosto bastante de usar aquela expressão que a decisão faz lei entre as partes, né? Então, o acórdão do tribunal, né, no Tribunal Regional Federal, né, dos tribunais, os 5 tribunais regionais federais, eles têm posicionamento favorável ao contribuinte. Então, o acórdão, aquilo que está escrito na decisão, faz lei entre as partes. Então, concede efetivamente o direito para aquela empresa. E a gente tem ali o debate, né, sobre exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais ou o ICMS efetivamente recolhido ao fisco. Esse é um dos debates. Mas aí eu já quero logo de cara pontuar para todo mundo que, como eu disse, o acórdão, a decisão faz lei entre as partes. Então, se aquela decisão ela é expressa sobre o que se excluir, aquela decisão fez lei entre as partes e não adianta a Receita Federal espernear, né? Não querer espernear. Então, a gente tem... Aonde que a gente tem um limbo, né? Que a gente diria que ali existe o risco? Nas decisões aonde não está claro qual ICMS excluir. Não é isso, Thiago? É mais ou menos nesse caminho. Então, eu queria só pontuar, já vou te passar a palavra de novo, a diferença que existe entre, né? Tem profissionais que eles acham que o juiz no Poder Judiciário, os desembargadores, que eles vão dizer o montante que a empresa tem a recuperar, né? E daí eu acho que a gente tem que começar aqui de cara, já explicando para o público que quem define o dinheiro a recuperar, o valor, né, dimensiona aquele crédito tributário, não é o juiz. O juiz apenas afirma o direito, concede o direito, cria a lei entre as partes, entre aspas, né? Mas quem dimensiona, né, quem faz o cálculo daquele direito é o contribuinte, né? Claro, fazendo uso daquela lei entre as partes que foi escrita dentro do acordo. Mas esse cálculo feito pelo contribuinte tem que ser submetido à homologação por parte do fisco, da Receita Federal. E daí é nesse momento que entra a bendita da equipe nacional. Não é isso, Thiago? É mais ou menos por aí? Minha explicação fez sentido para você também? Lógico, fez muito sentido. E aí, inclusive, essa portaria, a eficácia dela, aonde ela quer chegar, é isso que a professora falou, eu já vou comentar disso. Mas a professora falou um ponto aqui que eu quero entrar. E a maioria das perguntas é em relação a isso. Todas as discussões ontem no tributário de toga foi em relação a isso. E eu acho que a maior toada e o maior campo de discussão, que é o que a professora falou. Gente, vamos separar um pouquinho o joio do trigo. A brincadeira, e a gente fala isso, quem é meu aluno nas aulas de tese tributária sabe disso, a professora também dá aula comigo, a gente vai falar daqui a pouco sobre
mas o grande ponto é que é o seguinte, uma coisa é o direito e outra coisa é a quantificação do direito. Então, o primeiro passinho, o primeiro degrau que você tem que subir para você estar em outro patamar é o seu direito. E o seu direito é o seguinte, o direito em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS foi levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2017. Não se tem mais discussão em relação a isso. Isso já tem a ementa, isso já está definido e ponto. O que a gente tem agora, e o direito, então, está selado, então a gente vai para a segunda parte disso, que é só o julgamento lá. Qual que é esse ICMS? Ó, aí a gente vai para um ponto de quantificação. A Receita Federal tem um posicionamento, o Judiciário tem outros, e alguns contribuintes, como a professora falou, a gente já estão compensando, etc. e tal. Inclusive, a gente vai falar sobre ciclo daqui a pouco. Mas a gente está falando de quantificação. O direito, a tese da exclusão do ICMS, já está decidido. Com muitos argumentos, inclusive é a minha opinião, Thiago falando, que os ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentaram esse ponto e não há não há razão para falar em ICMS pago. Na verdade, para mim, não há nenhuma lógica, mas, de verdade, a gente entende o posicionamento da Receita Federal. E, professora, passando essa parte de mérito, que já foi decidido, entrando nesse aspecto de quantificação, a gente entra num ponto muito discutível, que é o contribuinte ele faz o cálculo, ele efetua as compensações, e nas notícias que nós veiculamos aqui, os números são absurdos. Nós temos contribuintes com 4 bilhões, contribuintes com 1 bilhão, enfim, cifras são gigantescas, porque efetivamente havia uma inconstitucionalidade no recolhimento. Por isso que o Supremo declarou, está claro isso, é inconstitucional. E o grande ponto é, o contribuinte entra com a compensação, e aí chega a portaria. O que a portaria faz aí, professora? Que eu acho que é o grande ponto aqui da live. A portaria, eu já posso falar ou eu tenho que fazer um suspense? Pode falar, vamos lá. A portaria 10, ela fala que esse time, é o Dream Team ali da Receita Federal, que vai ser o Dream Team mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que a Receita Federal e a Procuradoria não fizeram o jogo lá em março de 17 e perderam. Então, o Dream Team agora criado, e a gente vai falar sobre várias coisas que a Receita Federal anda fazendo, mas essa portaria, ele é efetiva falando o seguinte, olha, eu vou ver as compensações dos contribuintes, porque a partir da compensação são 5 anos para a Receita avaliar e homologar. 5 anos, eu vou avaliar. Esse time aqui é de 1 ano, mas vai ser prorrogado, isso é óbvio. Eu vou avaliar. Se por um acaso eu abrir um tal de TDPF, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, é o que está no artigo 4º da portaria. O que acontece quando ele abre esse termo de procedimento fiscal? Aí, gente, vocês têm que entender como funciona a Receita Federal. Receita Federal, em 2018, ele vem com uma alteração, uma instrução normativa, 1811, ela altera a instrução normativa 1717. E aí ele fala o seguinte, se por um acaso, vou falar isso aqui sem entrar muito na minúcia, na técnica, se por um acaso houver confusão, análise, uma melhor análise da certeza e da liquidez daquela compensação, ela para. Esse termo, seguindo o artigo 76 lá da instrução normativa, o parágrafo único, ele fala, o que para isso é esse termo. Então, olha só como fecham as casinhas. Essa portaria faz um Dream Team, um time dos sonhos, que vai avaliar as compensações e se eles abrirem esse termo para o contribuinte, parou as compensações. Ele para até avaliar se realmente aquele direito é líquido, se aquele valor é líquido. Então, esse é o objeto da portaria. A gente não está falando aqui que o direito do contribuinte ele perdeu, que o que foi decidido no judiciário ele perdeu. Não. A Receita vai avaliar a quantificação disso, se efetivamente a Receita concorda ou não. Mais ou menos isso, professor. Isso aí. Daí, nesse sentido, a meu ver, né, a gente está tendo ali bastante debate lá no seu grupo do WhatsApp, lá no Tributário de Toga. Quero aproveitar aqui o parênteses novamente para reforçar. Pessoal, quem quer fazer parte do grupo Tributário de Toga, coordenado pelo professor Thiago Glixman, já tem aqui o canal para fazer parte do grupo. Escreve para a Natália, olhem ali, né? Tá fixado o número do WhatsApp da Natália, manda uma mensaginha para ele e fala, Natália, quero participar do grupo. Tem vaga ainda, não tem muitas vagas, né? Mas ainda tem. Então, se você quer participar, gente, corre, escreve para a Natália e pede para ela incluir você lá no grupo. Provavelmente, se você estivesse no grupo, você já teria até debatido essas questões que nós estamos comentando aqui com vocês agora, tá? Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade para puxar o gancho de
Primeiro, duas perguntas que eu quero que você me responda, tá, Thiago? Vou colocar só a batata quente para você. Eu posso sair da live e depois eu volto? Pode não, você tem que responder aqui, olha lá. Primeira pergunta, né? Se é novidade que o fisco auditaria, né? Essa criação desse equipe nacional é algo novo ou ela já existia e agora o fisco aproveitou para trazer ali, fazer um lançamento da equipe nacional de auditoria, ou seja, para dar um sustinho aí nos contribuintes, né? Então, eu quero te ouvir em relação a isso. Se é novidade ou se era algo que já vinha acontecendo e agora, na verdade, a portaria foi quase como que um lançamento, uma divulgação aberta de algo que já vinha acontecendo e que só mais para quase que um alerta para os contribuintes, né? A gente tem bastante contribuinte aí dizendo que essa portaria aí deu um susto, né? Agora levantou um alerta. Então, essa é a pergunta 1. E a segunda pergunta é: professor Tiago, existem debates em relação ao cálculo dessa exclusão? Será que está tudo tranquilo, eu tenho direito e eu não vou ter problema nenhum? Ou será que ainda existem dúvidas sobre o que se excluir, né? E daí eu quero aqui puxar o gancho para a solução de consulta 13 de 2018. Então, se você puder mencioná-la aí na sua resposta, eu acho que você manda muito bem. É isso aí, Thiago, tá com você aí a batata quente agora. Vamos lá, que tá tudo super tranquilo. É um tema que a gente conversa. O bom desse tema é que desde março de 2017 a gente conversa diariamente desse tema. E a gente conversa em grupos de WhatsApp, a gente conversa em lives, a gente conversa em todos os cenários, trocando figurinha com vários advogados e, logicamente, o pessoal que transita aí no meio. Já era esperado, como eu comentei, e aqui eu quero fazer também uma ressalva. E foi muito comentado, inclusive quem está no grupo, a gente dividiu uma notícia do Valor Econômico de um grande tributarista amigo nosso, Fábio Calcini, que eu mando um abraço, que ele falou que, e aí ele resume muito bem, existe, já era esperado, mas o que traz essa portaria? Falando português bem claro, traz um efeito psicológico para as pessoas terem medo de compensar. E aí é só você pensar na linha do tempo. As pessoas várias empresas que eu converso já têm o trânsito em julgado, já tem, em alguns casos, que a gente vai juntar aqui com a segunda parte da resposta, já fala até qual é o ICMS. E a empresa fica com medo, receosa. E aí poucos se esquecem, aqui eu vou colocar um asterisco aqui extremamente relevante, que a Receita Federal já se manifestou, tem uma COSIT específica falando que o prazo para se compensar créditos oriundos de decisão transitada em julgado, ou seja, você entrou com uma tese, você ganhou, você não pode dormir. O direito não socorre a quem dorme. Então, o direito não socorre a quem dorme e o pesadelo da Receita Federal, ela traz alguns pesadelos para a gente. O grande ponto aqui é que a Receita Federal falou que você tem 5 anos, isso mesmo, 5 anos, para compensar esse direito, contando lá do trânsito em julgado. Gente, se você ficar esperando uma decisão e você já tem o teu trânsito em julgado, alguma coisa aí você pode até perder o seu direito. E é nesse ponto que eu vou entrar. Parece que está havendo, sim, uma atmosfera pela Receita Federal, e eu não estou ficando aqui, a gente só está trazendo os fatos de que, olha, o contribuinte anda compensando muito. Olha, o problema é o mercado de teses, coisas que o Guedes anda falando. Não tem nada disso. A gente está falando de uma inconstitucionalidade. A legislação foi feita com vício. A culpa não é nossa. A gente só está tentando mostrar isso. E mostra isso pelo judiciário. De novo, atos como esse, como a portaria, já eram esperados. Atos esses, como a portaria, não mudam nada a regra do jogo. O que ele está falando é o seguinte: olha, eu vou colocar uma pessoa especializada para analisar isso. Ponto. E por que ele vai colocar? A gente vai encaixar aqui a segunda parte da... Por que a gente vai colocar? Mas então, na prática, Tiago, essas fiscalizações, elas já aconteciam, né? Essa é a verdade, não inovou. A portaria não inovou em nada. Na verdade, ela apenas selecionou um grupo de auditores que vai trabalhar de maneira exclusiva nessas auditorias. Mas auditorias, pessoal, que quem é da área já sabe que já aconteciam, né? Ao longo aí desses últimos anos, essas compensações, elas já eram realizadas pelos contribuintes e essas compensações já eram auditadas. Agora, na verdade, a Receita Federal aproveitou este momento para dizer publicamente: olha, gente, agora tem funcionários públicos específicos para esse tipo de fiscalização. Mas não é novidade, era algo que já existia. Então, esse é um ponto interessante
que precisa ser dito, né, para o pessoal saber aí que não é nada que veio agora, que nasceu agora, era algo que já acontecia, tá? Eu acho que esse é um ponto. E daí manda bala aí em relação ao que a gente tem de polêmicas, né, de erros que talvez podem acontecer. E daí só para um comentário bem rápido antes de você falar, Thiago. Sabe, nessa questão que você falou do mercado de recuperação de créditos, né? Você mencionou até a questão do Paulo Guedes aí, evitar essa recuperação de créditos indiscriminada. O que acontece? Ele tem razão em uma parte, Thiago. Tem muitas empresas que estão fazendo essa exclusão administrativamente. O que significa isso? Sem ações judiciais. E a gente iniciou a nossa live aqui já fixando esse entendimento de que só pode excluir o ICMS aquele que tem ação judicial em nome próprio. Ou seja, o que permite a exclusão é a decisão judicial em nome da empresa. Nenhuma empresa pode pegar uma decisão de outra empresa, passar lá aquele branquinho, né, para apagar o nome, substituir ali e usar aquela decisão do outro para si. Isso não pode, pessoal. Só que na prática, quem está no direito tributário, quem convive com alunos, né, e daí diversas empresas aí, né, como nós, né, Thiago, a gente vê na prática muitos empresários que falam: já foi decidido, então eu vou excluir. Que ação judicial que nada, não quero entrar com ação judicial, não quero ir discutir no judiciário. E daí já orienta ali o contador para que ele passe a excluir sem que a empresa tenha decisão em nome próprio que autorize essa exclusão. E daí essas empresas, sim, elas estão em risco, né, Thiago? E daí nesse momento a crítica do governo a esse mercado de apropriação de créditos tributários que realmente não faz a coisa de maneira responsável, né, Thiago? Então eu acho que só essa colocação aí para contextualizar que, de certa forma, em algumas situações, a política do governo faz sentido, em razão exatamente desses contribuintes que não fazem o procedimento correto, que é primeiro buscar a liminar, buscar a sua decisão judicial, para depois, de acordo com a lei entre as partes que o acórdão fixou, utilizar esse direito de maneira correta dentro da esfera administrativa. Perfeito, perfeito. A professora falou bem, por favor, me interrompa aí, mas eu só acho que essa live não vai acabar às 13 horas. Eu receio que a gente vai até amanhã, meio-dia, falando sobre o tema. Mas não pode. Então, aqui eu quero fazer, assim, professora, a senhora falou um ponto que a gente fala nas aulas e realmente é um ponto que a gente sempre coloca nas nossas aulas. É o seguinte: você tem a legislação falando alguma coisa ou, eventualmente, a Receita Federal legislando, né? E aí, entre aspas, isso aqui. E aí você tem, outro lado, o contribuinte que não entende que aquilo está correto. Quem que é o responsável por trazer uma composição? Isso é no nosso dia a dia, é o que a gente fala. Se você tem A falando o A, o B falando o B, como que você vai chegar num denominador comum? Você precisa do judiciário. Essa é a figura do judiciário. Qualquer coisa diferente disso, você está trazendo um risco. E aqui o que a professora falou, e aí eu concordo plenamente nesse posicionamento, o Guedes ele não vai nisso, mas eu vou ultrapassar. Um contribuinte que toma uma decisão dessa administrativamente, faz a exclusão na nota fiscal, toma o crédito de forma extemporânea, enfim, retifica, sem ter um juiz dando balizamento, sem ter um provimento jurisdicional, sem ter uma decisão que consiga trazer algo concreto, para mim, ele está indo na toada de dolo. Ele efetivamente está levando mesmo um dano. E, de novo, gente, a gente está falando aí de inúmeras empresas que vão para o judiciário. Isso é um fator, a gente sempre fala, um fator de competitividade. Você tem teses tributárias, essas dificuldades que a gente tem em relação à aplicabilidade do direito no nosso dia a dia, inclusive na parte tributária, isso infelizmente é comum. Isso não é de agora. Isso vem vindo há anos, etc. A gente não vai, nós aqui, a gente só está tentando que o nosso cliente recolha o correto. Só isso. Também, por outro lado, a gente também não pode fazer recolhimento de forma aí para tentar ludibriar alguma coisa nesse sentido. E aí vem a tese judicial, vem uma decisão judicial transitada em julgado, e aí com todas as peculiaridades, para trazer o aval para aquela tomada daquele direito, aquela compensação. Então, esse é um ponto relevante. Professora, retornando aqui num ponto que a senhora bem falou, bom, a gente já entendeu o que a portaria quer. A portaria quer
já está trazendo uma equipe especializada, que já era comum os contribuintes, inclusive maiores contribuintes, serem notificados para falar se eles já estão compensando. Isso efetivamente eu passei em multinacional. Olha, estou vendo aqui que você está utilizando aqui um recolhimento a menor, uma compensação maior. O que está acontecendo? Isso já estava no dia a dia, isso estava acontecendo, isso é normal. E agora tem uma equipe que vai fazer essa pergunta. Bom, a gente já sabe que o grande intuito dessa equipe é profissionais especializados para avaliar esse crédito. Mas por que eles precisam avaliar o crédito? Aí vem um grande ponto. A COSIT 13 de 2018, a Receita Federal entende, e isso foi falado no julgamento, mas a Receita ali, a Procuradoria ali falou no momento que não era oportuno. E depois ela está tentando emplacar isso lá no Judiciário. De que seria esse ICMS? E aqui vem um grande campo de discussão. É a famosa discussão do declarado e do pago. Porque na nota fiscal nós temos o ICMS. O ICMS compõe o preço, que a gente sabe que no Brasil tudo é preço, porque senão vai comer a margem, vai reduzir a margem do vendedor, do contribuinte. E esse é o grande campo de discussão. Só que a Receita Federal não entende assim. Ela entende que o valor que efetivamente deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é o ICMS indicado na nota, mas o ICMS verdadeiramente recolhido no final do mês, ali, quando a gente fecha a apuração. Algo ilógico? Concordo. Algo operacionalmente absurdo? Concordo. Quem é saldo credor? Quem tem beneficiamento? Quem tem suspensão de ferimento? Concordo. Mas a Receita Federal entende isso. E aí, por meio da solução de consulta COSIT 13, que depois ela internaliza na Instituição Normativa 1911, esse é o entendimento dela, que o contribuinte teria um outro cálculo a ser feito. Que o Judiciário declarou não é o posicionamento da Receita. E hoje a gente tem aí um campo de discussão muito grande que efetivamente era a sua pergunta. Então, essa turma, esse CODAR aí da Receita Federal, pode ser que chegue a avaliar isso, porque existe regulamentação administrativa nesse sentido. Sim, aí a Suzy Ferreira, ela faz uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Mas quem calculou o crédito pelo ICMS destacado, porém não há menção no trânsito em julgado e está compensando, pode ser autuado por estar em divergência com a solução de consulta COSIT 13 de 2018? Então, é exatamente este o cenário de risco, tá, Suzy? É exatamente este. Porque nós temos hoje 3 situações em ações judiciais que a gente pode enfrentar. Situação 1, mais favorável ao contribuinte, modelo ideal, aquilo que todo advogado tributarista quer no processo. Uma decisão judicial clara sobre o que se excluir, né? E no sentido da exclusão do ICMS destacado. Essa é a posição 1, tá, gente? E faz todo sentido que seja assim, por quê? Porque o preço, como o professor Tiago colocou, ele foi impactado, ele foi aumentado exatamente na medida do ICMS destacado. Portanto, é esse ICMS destacado que interferiu no valor da receita e que, portanto, se não é receita do vendedor, tem que ser excluído. Não há sentido que se inclua no valor da receita um valor X e no momento de se excluir, fazer um valor Y. Isso é que não é coerente. Então, esse é o primeiro posicionamento. O segundo cenário judicial que a gente tem são as decisões judiciais que definem que a exclusão do ICMS é do recolhido efetivamente. Nós ainda temos alguns juízes que estão decidindo nesse sentido. Inclusive, eu aqui no escritório, pessoal, tive um caso de um cliente meu em que o juiz de primeira instância negou o direito de exclusão do destacado. Ele ainda manteve, na sentença de primeira instância ali, o posicionamento de que teria que ser o excluído. Então, o que eu fiz? Eu tive que, no momento da liminar, agravo de instrumento para o tribunal, conseguimos o efeito ativo no TRF para que se exclua o ICMS destacado, porque essa jurisprudência nos tribunais, nos 5 tribunais regionais federais, pessoal, já é favorável à exclusão do ICMS destacado. No entanto, em primeira instância, né, cabeça de juiz, a gente nunca pode, né, confiar, né, 100% que vai concordar com a gente. Então, nesse caso específico aqui meu, eu tive que fazer um agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória na liminar e depois, em sentença, recurso de apelação. E daí o tribunal, né, o Tribunal Regional da Terceira Região aqui,
os desembargadores acolheram a tese de exclusão do ICMS destacado. No entanto, como eu disse, nós temos esse segundo cenário, onde alguns juízes eles podem entender ainda pelo ICMS excluir, efetivamente recolhido. Aí é um cenário crítico. Por quê? Porque se a lei entre as partes diz que é apenas o recolhido, aí o seu cenário está bem complicado, né? Você vai ter que partir, inclusive, para um recurso extraordinário, né? Para que você tenha ainda uma decisão aí de terceira instância, talvez, nessa questão, para te garantir o direito a excluir o destacado. E o terceiro cenário judicial que nós podemos enfrentar, e aqui está o problema que a Suzy Ferreira comentou, são as decisões que não são claras sobre o que se excluir, né? Então, tem várias decisões ao longo dos anos, né, Tiago, que vem escrito assim na parte dispositiva, né? E às vezes até dentro da própria fundamentação da decisão. O juiz vai lá e diz o seguinte: ok, contribuinte, né? Julgo procedente a ação para que o contribuinte exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, faltou dizer qual ICMS. Se era o destacado ou se seria o recolhido. E daí é aí que entra, pessoal, a solução de consulta COSIT 13 de 2018. Por quê? Porque por meio dessa solução de consulta, a Receita Federal disse o seguinte: quando a decisão não for clara, ou seja, não disser expressamente o que excluir, eu, Receita Federal, estou entendendo que deveria ser apenas aquele ICMS efetivamente recolhido. E daí a solução de consulta 13 traz uma presunção, porque o cálculo disso é muito complicado. Então, ela cria, além de dizer que teria que ser o excluído ou efetivamente recolhido, ela cria, por meio de solução de consulta, uma presunção não prevista em lei. Então, a gente também tem ali contribuintes contestando a própria redação da solução de consulta, né, Thiago? Então, aí, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Você vê alguma contribuição além disso aí, Thiago? Eu sou bem advogado nesse ponto. Eu não sou fiscalista na verdade, eu sou razoável nos meus argumentos. Eu não critico o ministro de maneira alguma, a Receita Federal também não, a gente entende o lado dela, mas aqui eu tenho que fazer uma leitura legalista e processualista principalmente. Aqui eu vou trazer Tiago falando, não vejo razão a se discutir, aqui o Carlos comentou aqui, mas a decisão não entra no mérito de qual é o ICMS. De verdade, se você analisar o julgado, para mim não há interpretação aquém do que já foi decidido. O ICMS indicado na nota, é efetivamente ele que deve ser excluído. O posicionamento da Receita Federal, e aqui eu vou engaixar, eu vou fazer um encaixe aqui com uma segunda pergunta que foi feita aqui. O que a gente vê muito, isso é muito comum, tá bom? Isso é muito comum na área tributária. Efetivamente o judiciário se manifestar, e para mim o judiciário se manifestou muito bem sobre o tema já foi declarado lá em março de 2017, e a gente vê aqui a Receita Federal fazendo vários movimentos para tentar mitigar, para tentar reduzir, para tentar limitar o direito alcançado. E aqui eu vou trazer um ponto aqui. Será que pode, que a professora falou, a COSIT, ou que depois foi internalizada numa instrução normativa, será que ela tem competência legislativa, competência jurisdicional para trazer um tema, para trazer uma mitigação de direito dessa por meio de uma solução COSIT? Será que ela poderia ir contra o que foi decidido no Supremo ou, eventualmente, reduzir ali o direito de um contribuinte? Esse é o grande campo de discussão. Lembrando que isso não foi travado nas instâncias inferiores ali no julgamento que tem no Supremo, que aí, para mim, é um problema processual. Se não foi prequestionado, se não foi avaliado, como é que você vai avaliar agora na mão de um ministro? Como? Processualmente falando, deveria ter sido atingido, avaliado isso anteriormente. O ministro, pensa que o ministro é o dono da empresa, meu. Você não pode chegar para ele sem estar mastigado as coisas. E foi o que aconteceu. Chegaram para ele já com uma infeliz aí decisão e falou, decide aí. E as coisas não são assim. Processualmente, a gente deveria respeitar alguns pressupostos. Esse é o ponto. E aqui entrando em conta, o pessoal falou aqui, mas e a Receita Federal, como que ela vai se manifestar, etc e tal? A Receita já se manifestou. Ela falou como você tem que fazer o cálculo, que a professora falou. A COSIT, ela fala quais são os CSTs que você vai avaliar. Não é um cálculo simples. Não é efetivamente ali o contribuinte que tem o devedor no mês de ICMS. É um cálculo mais robusto. E o grande ponto é, será que não extrapolou o campo de direito? Esse é o primeiro ponto. Será que poderia? Segundo ponto, será que não vai afronta ao que o judiciário decidiu? Agora, o grande ponto aqui de forma prática é que efetivamente quem compensou estaria no risco ou não?
O risco existe desde que a Receita Federal montou essa tese. Isso não muda. E acho que um ponto muito importante, vou devolver a palavra para a professora para ouvir a opinião dela também, não é o teu cliente que vai ter esse problema. Se eventualmente tiver esse problema, são todos que compensaram. Porque até foi uma pergunta aqui, como que a Receita Federal vai saber se você utilizou a COSIT ou se você já está no destacado? Se você já... Porque tem um campo aí que é o campo do indiscutível. É o que um concorda e o outro também. Como que ela vai saber? Ela só vai saber abrindo uma fiscalização, perguntando para você, você vai mostrar para ele, etc e tal. Então, se acontecer isso, vai acontecer para todo mundo, não é um só que vai sofrer. Eu acho que isso é um grande ponto para desmistificar também essa crença de que vai haver uma perseguição contra alguns contribuintes. Isso não existe. Sim, eu concordo com você, Tiago, em relação a isso. Não é nada pontual, não é especificamente em relação a um contribuinte. A meu ver, é defensável o posicionamento da Receita Federal de querer auditar esses levantamentos, porque realmente existem contribuintes, como eu pontuei aqui para você, fazendo a exclusão sem ao menos ter decisão judicial. Né? Então, esses contribuintes realmente eles terão ali um passivo tributário. Eu acho mesmo que nós teremos um aumento do auto de infração. Então, até nesse ponto, Tiago, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para convidar todos aqueles que estão assistindo aqui para o nosso evento online gratuito, pessoal, que eu e o professor Tiago Glixman estamos preparando aqui para vocês. Um evento, uma imersão em teses tributárias, pessoal. E daí nós teremos aulas específicas sobre essa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos falar das teses filhotes, vamos fazer um histórico aí desse assunto. Enfim, na imersão em teses tributárias nós teremos tanto as teses tributárias, né, como estas que nós estamos falando, mas também teremos aquelas que envolvem a parte previdenciária, que é um ramo do direito tributário também muito atrativo, né, Tiago? Então, quero aproveitar aqui a oportunidade, as inscrições para a imersão, que vai ser gratuito, que vai ser online, com certificado e com material de apoio, é realmente uma aula sobre isso, pessoal. Essas inscrições, elas já estão abertas e vocês podem conseguir aqui o link da inscrição com a Natália. Vejam que eu coloquei para vocês aqui fixado o telefone da Natália, o WhatsApp dela. Podem escrever para a Natália, ela vai te mandar o link, você acessa, faz o seu login, a sua senha. E o mais interessante, Tiago, hoje eu já disparei informação, olha, qualidade de informação assim, que eu não quero nem comentar aqui, porque é para ser surpresa, tá? Então, assim, hoje quem já está inscrito já recebeu o meu e-mail ali, um e-mail onde eu já coloco para vocês ali alguns pontos de atenção dentro dessa tese do século, tá? Então, quem não está fazendo parte ainda do grupo de inscritos está perdendo esse conteúdo, tá? Então, fica aqui para vocês o convite. Se vocês estão aqui assistindo essa live, com certeza esse tema é de interesse de vocês. Então, não vai perder tempo, né? Aproveita, escreve para a Natália e ela te manda o link e você já vem fazer parte desse grupo de profissionais que estão ali se capacitando para atuação nessas teses. Bom, vamos voltar aqui dentro do nosso tema da live. O que eu vejo, Tiago, na prática? O fisco usando daquelas alternativas que ele tem em mãos, que foi o mesmo caso da solução de consulta 13, né? Até um ponto que eu gosto de dar risada, eu brinco até, né? A solução de consulta 13 de 2018, para quem não sabe, ela foi uma solução de consulta interna. O que é uma solução de consulta interna, pessoal? É o fisco perguntando para ele mesmo. Olha só que coisa. Vocês sabiam, né? Quem está assistindo aqui a gente, vocês sabiam que o fisco ele pode perguntar para a gente mesmo, pessoal? Pois, para ele mesmo, na verdade, né? E daí ele aproveita para perguntar, responder, e daí essa resposta ele torna pública através do Diário Oficial da União, né? E daí todos os contribuintes, nossa, essa notícia, né? O fisco, a Receita Federal já está trazendo um cálculo. Quem que a Receita pensa que é? Né? Quantas vezes eu escutei isso durante ali, logo que a solução de consulta foi publicada? Quem que a Receita pensa que é? É o STF que decide esse assunto. O cálculo não... O meu direito não é a Receita que define. Quem define é o Poder Judiciário. E daí saiu uma batelada de críticas. Tanto que na época, Tiago, teve manifestação, né, esclarecimentos da Receita Federal para que a gente pudesse... para que eles pudessem se justificar.
sabe? Quase como foi uma enxurrada de críticas, né? Então a Receita ela se manifestou ali esclarecendo, olha, contribuintes, não fiquem bravos, porque eu tomei essa decisão por causa desse trecho da decisão, e daí mencionaram vários trechinhos lá do acórdão, né? Do leading case. Então, assim, para mim, a publicação da portaria, ela vem também com esse teor psicológico, do tipo assim, olha, gente, vocês estão compensando, então agora saibam, hein? Saibam que eu montei uma força-tarefa para fiscalizar esse ponto. Só que, na prática, essas fiscalizações já aconteciam. Talvez o que a gente ganhe agora se existe um ganho nessa equipe nacional, é que a gente vai ter um padrão de comportamento nessas fiscalizações, e isso é bom para nós que somos advogados tributaristas, você saber que existe um padrão de comportamento, né? Não é a interpretação ali dos documentos, não é cada cabeça de um auditor diferente. Então, ali, ao menos, vai ter um padrão de comportamento nas fiscalizações, e a vantagem disso é que a gente pode se antecipar e já trabalhar a estratégia, né, de resposta à fiscalização. Então, eu acho que, nesse ponto, essa equipe nacional, ela faz sentido e pode vir a contribuir para as estratégias de defesa dos contribuintes em fiscalizações dessa natureza. Por isso é importante, Thiago, volto a dizer, o pessoal estar antenado e próximo de quem trabalha na área. Por quê? Nós, advogados tributaristas, e todo o pessoal lá do Tributário de Toga, né, que é o seu grupo, né, o pessoal está comentando aqui que quer vir fazer parte do grupo, esse é o momento, pessoal. Por quê? Nós ali, como estamos na área do tributário, nossos clientes começarão a receber os termos, né? Os termos lá que o Thiago comentou. Até você pode reforçar depois isso aí na sua fala, né, Thiago? Mas aí, aquela experiência que os clientes começarem a viver, eles vão ser semelhantes em relação a outras empresas. Então, quer coisa melhor do que você estar dentro de um grupo onde nós temos profissionais que vão passar por fiscalizações dessa natureza e você poder colher da experiência do seu colega, né, como é que ele tratou, qual foi a notificação que ele recebeu, quais eram os termos ali, os arquivos, o EFD, que tipo de análise e documento foi solicitado, e você poder antecipar isso para o seu cliente, né, para que ele já esteja preparado. Então, isso, gente, é o que não está no livro. Você não encontra esse tipo de informação nos livros, você não encontra esse tipo de informação no Google, você só encontra se você estiver próximo de profissionais que têm prática no dia a dia. Então, reforço, quem quer fazer parte aí do Tributário de Toga, precisa escrever para a Natália, porque eu sei que tem vagas, mas não sei quantas são. Então, aqui já tem até gente dizendo, reserva a minha vaga aí, né? Porque senão você pode ficar de fora e aí você vai sofrer sozinho, né? Na verdade. A professora falou, a limitação, vamos fazer aqui, não há meia-culpa aqui, porque a limitação é do próprio WhatsApp, que limita ali a quantidade por grupo. Então, realmente é importante. A professora falou alguns pontos aqui, eu vou tentar endereçar alguns pontos aqui que eu acho importantes. Primeiro, Paula, 2010, você perguntou aonde eu acho essa limitação, é a COSIT 239 de 2019. Ela fala dos 5 anos, que é outro ponto que precisa ser superado. Outra coisa que foi falada aqui nas perguntas, a exclusão do CMS na base de cálculo, e é uma situação que nós vamos também abordar na imersão, ela vem várias teses que nós chamamos de filhotes, não só em relação à discussão do mérito, do que mais a gente pode excluir da base de cálculo, o próprio PIS da COFINS, o ISS, do lucro presumido, enfim, tem muita tese filhote, e também momento de tributação. Foi algo comentado aqui, quando eu vou tributar? Porque uma coisa é contabilizar o ativo, outra coisa é a tributação. Também tem várias linhas, e aqui não é o Thiago falando, não é a professora Ana, são várias empresas que já discutem isso. E para você estar nesse campo de discussão, inclusive para levar para o teu cliente a seguinte situação, meu cliente, você não é o único, você não está sofrendo sozinho. Inclusive, tenho outros, eu participo de um grupo que eu vou compartilhar aqui para você 10, 15, 20 casos semelhantes, para que você possa tomar a sua decisão também amparado na decisão dos outros, porque é assim que a gente não faz nada sozinho. E o grupo vem nesse sentido, o grupo vem para a gente dividir mesmo informação, porque do mesmo jeito que tem o Dream Team lá do CODAR, da Receita Federal, nós também temos o nosso Dream Team. Tributário de Toga, a gente conversa ali, quando a Receita vem,
mas nós já estamos já pronto, já está com colete à prova de balas, R15, tudo pronto, dá para se defender, porque no final do dia, o grande ponto aqui, que a professora fala, a gente fala sempre nas nossas aulas, a gente não está fazendo nada errado, a gente só está querendo que o nosso cliente recolha o devido, o correto. Um juiz vai falar isso, a gente vai ter uma decisão transitada, as teses tributárias servem para isso, e efetivamente levar um fator de competitividade num ano. E aí a gente pode lembrar que a Covid, que ainda é muito presente, um ano muito difícil. Então, qualquer tipo de fôlego também ajuda aí os empresários, né, professora? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que assim, nós vamos ter. Vamos fazer um resumo aqui da nossa live. Nós vamos ter agora uma equipe de auditores mais conscientes, né? Com um projeto de auditoria que vai ser implementado nas empresas. Isso tem um lado bom? Tem, porque você padroniza o comportamento da fiscalização. Você tira a subjetividade da cabeça de cada auditor. De certa forma, a gente pode se preparar para aquilo que a gente vai enfrentar. Então, tem um lado bom, porque não é novidade a fiscalização, ela já acontecia. Só que acontecia de maneira, talvez, ali nem sempre igual. Então, a equipe nacional favorece isso. Ponto 2. Nós teremos um aumento de autuações. E isso já era esperado. Por quê, pessoal? Porque muitas empresas elas estão fazendo a recuperação desses créditos sem ação judicial, com cálculos que não estão corretos, por erro mesmo no cálculo em si. Então, estão abusando da decisão, né? Às vezes a decisão não foi clara e ela está já excluindo o destacado, sem ter um provimento judicial favorável ao ICMS destacado. Eu entendo e concordo com as observações do professor Tiago da questão processual, porque esse debate sobre ICMS destacado ou recolhido, pessoal, ele só nasceu em março de 2017, na sustentação oral feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda, lá no julgamento no STF. Ele não constava dos autos até então. E a gente sabe, né, os advogados que estão aqui presentes aqui na nossa live sabem que tudo na ação judicial tem que ser pré-questionada desde o início. Daí a importância de a gente fazer uma petição inicial muito bem feita, uma contestação, né, no caso da Fazenda, tem que ser muito bem feita. Portanto, nós não podemos processualmente inovar nos nossos argumentos quando você já percorreu a primeira fase, né, a primeira instância, sob pena de você preclui o seu direito de inovar. E foi isso que aconteceu nesse caso específico, né? A Procuradoria foi trabalhar a questão do ICMS destacado ou recolhido quando ela percebeu que ela ia perder. Só que daí ali já não era o momento de se inovar nesse argumento. Mas até hoje a Receita ainda tenta justificar que teria que ser o recolhido. Enfim, ela inovou na sustentação oral, né? Essa tese, a princípio, não foi acolhida. Tanto não foi acolhida a princípio, né, pessoal? Nós não temos ainda o trânsito em julgado. Mas ela não foi acolhida porque os tribunais regionais federais das 5 regiões no Brasil têm jurisprudência favorável à exclusão do destacado. Do destacado. Então, assim, o judiciário ele tem se posicionado no sentido do destacado. E ainda assim, a Receita ainda insiste em discutir nas situações onde a decisão não é clara que deveria ser só o recolhido. Mas isso é algo que é só da cabeça da Receita, porque nem, né, ao menos na maioria das decisões não tem prevalecido isso. Né? E até é interessante a gente lembrar, Tiago, que a Procuradoria ela tentou impedir que os processos continuassem em andamento, né? Ela fez um pedido de suspensão, sobrestamento dos feitos. E o STF disse, não, os processos têm que continuar andando, porque não existe aqui uma matéria de mérito, digamos assim, com relevância, né? Os embargos declaratórios, eles não têm efeito suspensivo, tampouco modificativo. Portanto, prevalece a decisão de que tem que excluir o ICMS. Então, esse é um aspecto importante, né? Então, naquele resumo que eu estou falando aqui, a gente vai ter aumento de autos de infração. Por quê? Porque realmente existem empresas fazendo errado. E daí essas empresas elas vão ter uma dor de cabeça ali. E existem empresas que estão fazendo certo, mas que por essa visão da Receita Federal, que quer ali impedir, né? Eu brinco que parece criança esperneando, né? A Receita está parecendo uma criança esperneando quando a mãe diz que não pode. Então, aí ela está usando de todas as formas para tentar justificar ali que seria só o recolhido.
Então, a gente pode ter um efeito nessas autuações. O que, para nós, né, Tiago, que somos advogados tributaristas, é o quê? Oportunidade. A verdade, Tiago, é que nos próximos meses, os advogados tributaristas eles vão ser mais demandados. Já é um mercado em ascensão. O mercado tributário já é rentável, tem honorários atrativos e a gente tem trabalho, olha, para tempo, né? Não sobra, não falta trabalho, na verdade. Então, assim, eu acho que quero reforçar aqui o convite, já vou te passar a palavra para o pessoal vir para a imersão em teses tributárias, para que você esteja preparado para assumir essas demandas que vão surgir. Porque uma coisa eu digo, Thiago, se não é você que assume, o seu concorrente, seu vizinho ali da sala do lado, do escritório do lado, ele vai assumir. As empresas vão contratar algum advogado. Aí pode ser você ou pode ser o seu concorrente se você ficar ali na inércia, né? Sem se capacitar, sem conhecer quais são os argumentos que você poderia usar nisso. Então, nesse momento da portaria, nesse momento desse debate que a gente está trazendo, a imersão em teses tributárias, ela vem assim, favoravelmente. Ela veio no momento certo, né, Thiago? Perfeito. Professor, aqui eu queria colocar também só um asterisco aí, que é uma pimentinha nessa conversa. A gente não pode esquecer que na área tributária, lembrando, a professora falou, imersão em teses tributárias é colocar o seu cliente no jogo. Um jogo que é a única área de direito tributário que efetivamente a gente tem como produzir algumas situações para trazer algum valor de volta num meio tão gravoso que é a situação de recolhimento de tributo no Brasil. Então, esse é um ponto aqui muito importante. Segundo ponto, que é muito comum na área tributária e você precisa levar para o teu cliente, não é só aquela COSIT ali dos 5 anos, porque para você chegar na COSIT, você precisa ter ganho direito. E para você ganhar, você não pode esquecer que a gente tem uma tal de modulação no Brasil. É o mais comentado agora. Então, assim, se você dormiu, se você levou para o teu cliente, mas esqueceu de depois de fazer a pergunta de novo, ele não sabe, ele está ali em cima do muro, ele pode perder o direito dele. E aconteceu agora com o diferencial de alíquota. A gente acabou de ter uma decisão que vem falar de modulação. Software, semana passada, falou de modulação. Nesse caso aqui do STF, também já tem pedido de modulação. Então, o quanto antes o teu cliente, que ainda não tem, levar isso para o judiciário, importantíssimo, a professora falou. Então, esse é o meu grande ponto. Aqui eu queria fazer só uma ponderação. A Natália está aqui embaixo. O pessoal que não está no Tributário de Toga também tem meu Instagram aqui. Me segue no Instagram. Pode mandar direct para mim, eu também ajudo. Eu passo o contato para a Natália. Imersão em teses tributárias, de verdade, o que a gente está fazendo aqui, de forma gratuita, né? Vamos ressaltar isso, é extremamente relevante, porque efetivamente nas aulas de tese tributária a gente conversa sobre várias oportunidades e as pessoas desconhecem. E aí a professora falou dois pontos muito importantes. Primeiro, você não faz, o seu concorrente faz, a empresa ali faz, e aí um ganha e o outro não, o cara está ganhando dinheiro e você não. E para o profissional, o advogado tributarista, foi o que a professora falou. Você vai lá, fala, você começa a deixar ele de lado, ou você acha que a tese não é tão boa, vem outro e leva. E leva, e aí, ele leva essa, daqui a pouco ele leva outra, quando você vê, já é dedicado ali. Então, é um campo de discussão muito grande, e a gente fala aqui, eu tenho 15 anos de profissionalismo, a professora 20, né, professora? A gente fala isso com propriedade, porque as grandes empresas fazem, aonde eu trabalhei faz, isso efetivamente é algo que precisa ser avaliado, e portarias como essa, como a professora falou, é alguém aí que está muito preocupado com uma coisa que é muito importante, porque se não fosse importante, não tinha solução COSIT, não tinha instituição normativa, não tinha portaria, ninguém não estava nem aí. Isso mostra como é importante a tese. Sim, e daí aqui a gente teve uma pergunta, né, do Armando Nunes, contábil, se ele perguntou se a imersão é só para advogados. Não é não, gente. É para todo profissional que queira se capacitar um pouco mais dentro de teses tributárias, tá? Então, nós já temos, inclusive, vários contadores inscritos. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre, porque já estamos liberando conteúdo lá, né? Tem a data, tem o horário, é online, é gratuito, dá para se planejar, pessoal, vai ter material de apoio. Então, assim, vai ser muito legal. A gente vai conversar ali alguns dias sobre teses tributárias. Oi. Tem desculpa para não participar? Tem a desculpa de quem não quer aprender, né? Então, a pessoa precisa só ser franco consigo mesmo, né? Do tipo, eu não estou interessado em me especializar nessa área, né? Mas aí tá abrindo mão das oportunidades de maneira consciente. Tudo bem, quem quer abrir mão das oportunidades de maneira consciente não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que quem está aqui assistindo essa live
no horário de almoço, é porque são pessoas que estão buscando capacitação. Então, né, já são pessoas diferentes aí no mercado, já estão à frente, um passo à frente daqueles profissionais que estão estagnados ali na inércia, achando que o escritório vai crescer, fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Não faz nada de diferente e acha que 2021 vai ser um ano sensacional. Não vai. Se você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e não está buscando capacitação, me desculpa, mas eu preciso ser franca com você, sua vida vai continuar do mesmo jeito daqui a um ano, né? Então, assim, fica aqui o convite para que aqueles que estão aqui nos acompanhando, são profissionais que estão buscando capacitação, venham aí compor tanto o grupo tributário de toga, que daí você já vai colher diariamente ali informações de qualidade, vai estar ali na nata do direito tributário, né, com os melhores. E venha participar da imersão, ajude aí a compartilhe com seus colegas, né? Às vezes a gente tem amigos que também são da área. Aproveita a oportunidade para que você se capacite um pouco mais, tá? Tiago, a gente está chegando aqui para o final da nossa live. Fizemos essa live de última hora, né? Saiu a portaria na hora, eu já liguei para o Tiago. Tiago, vamos fazer essa live que eu acho que o tema interessa demais. Então, quero aqui te agradecer, Tiago. Dizer que a gente pode continuar se falando lá no grupo Tributário de Toga agora mesmo, né? Terminando aqui a live, a gente já se fala lá no Tributário de Toga. E eu tenho certeza que todos aqueles que quiserem participar, estar próximo de mim, próximo do professor Tiago, vem fazer parte aqui do Tributário de Toga. É só ligar aqui para escrever aqui para a Natália, né? Tem aqui o número da Natália, eu vou falar, porque às vezes o comentário não fica na gravação do IGTV, né? Então, Natália, da ABMAX, 015, o DDD, 996829780, 996829780. Escreve para a Natália e fala, quero entrar no grupo. Ela já te coloca, já está autorizado, né? Só a única coisa é a vaga, né? Então, corre para escrever para ela, porque se acabar, daí ela não vai conseguir colocar mais, né? São 256 pessoas no grupo, então, muito em breve a gente enche esse grupo, né, Tiago? Tá bom? Obrigada, Tiago. Fica aí com as suas palavras finais. E daí vamos liberar o pessoal para almoçar, né? Vamos almoçar. A professora Ana também está no grupo. Muito obrigado, professora. Situações como essa, viu? Você entrou angustiado nessa live e saiu tranquilo. Tranquilo, e como disse a Márcia aqui, a BMAX somos nós. A gente leva, assim, negócio e aprendizado. Você já aprendeu que, calma, não é tudo isso. É só o jogo normal aqui. Obrigado, professora, pela live. Aí uma live no horário de almoço. Aí agora vai todo mundo almoçar bem mais tranquilo. Agradeço a todos. A gente se fala lá no Tributário de Toga com a professora Ana Bismara lá. Muito obrigado, viu, professora? Beijo, coraçãozinho. Vamos, que a gente ainda vence. A gente vence as fiscalizações da Receita. É isso aí. Pode vir que a Dream Teams aqui do Tributário de Toga está preparado para a equipe nacional de fiscalização aí dos créditos. Perfeito. Isso aí, gente. Tchau, tchau.